E aí pessoal, bom, vamos para mais um vídeo. Não sei se vocês podem achar chato e tal, mas é a forma que eu encontrei de não pausar o conteúdo e para que a gente dê continuidade. A gente já teve muito atraso esse ano, certo? E aí vocês vão registrar no caderno o exemplo 1, o exemplo 2, essa parte aqui de cima também, tá? Essa parte, essa daqui, responder esses exercícios, tá bom? Para nossa próxima aula presencial, vou cobrar e vale um e-mail. Então, façam, certo? Então a gente começa a trabalhar o que é variável discreta e o que é variável contínua. A variável discreta ela só pode assumir valores naturais. Como assim, professor? Vamos ver o exemplo, ó. Exemplo 1. Vamos representar a quantidade de indivíduos de uma população de bactérias que começa com 14. 2 deles não se reproduzem, mas os outros se duplicam a cada 18 minutos. A quantidade de indivíduos varia em função da quantidade de intervalos de 18 tempos, ou 18 minutos, transcorrido 3 horas, tá? Cobriu aqui um pouco, mas é 3 horas. Então o que eu quero? Eu quero representar aqui esse problema de reprodução de bactérias, são 14 inicialmente, mas 2 delas não se reproduzem, certo? A cada 18 minutos elas se reproduzem e eu quero representar esse problema no intervalo de 3 horas. Então, a gente começa representando o problema através da definição de suas variáveis. Vou dizer aqui que é minha variável x. Minha variável x, a quantidade de bactérias depende do intervalo de tempo de reprodução. Então, minha variável x, que é a variável dependente, vai ser justamente esse tempo. Então, x vai ser a quantidade de intervalos de 18 minutos, porque a cada 18 minutos elas se duplicam, ok? E o meu y vai ser a quantidade de bactérias. Tudo bem? Aí, vamos então discutir aqui quem seria o domínio e o contradomínio dessa função que a gente quer representar esse problema. Se eu chamar o domínio de f, lembre que o domínio são os valores de x, ok? Então são os valores que eu posso colocar em x. Só que x é a quantidade de intervalos de 18 minutos, mas eu estou considerando 3 horas, certo? 3 horas equivale a 3 vezes 60, 180 minutos, certo? Como a cada 18 minutos ela se reproduz, eu vou ter 180 dividido por 18, 10. Então eu vou ter 10 intervalos, certo? De 18 minutos. Vou ter aqui 1. Então o que vai ser meu domínio? Vai ser essa quantidade de intervalos, já que x não é os minutos, né? X é a quantidade de intervalos de 18 minutos. Então eu vou ter o primeiro intervalo, que é 18. Segundo, terceiro, quarto, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você passar 10 intervalos de 18 minutos, passou 180 minutos, passou 3 horas. E quem é o contradomínio? O contradomínio são os valores de y. E aí o contradomínio são os números naturais. Mas por que, professor, são os números naturais? Porque bactéria só assume números naturais. Bactéria é sempre um número inteiro positivo. Você não diz, olha, eu tenho aqui 20,7 bactérias. Eu tenho aqui menos 18 bactérias. O que significa a quantidade de menos 18 bactérias? Sei. Então é sempre um número positivo inteiro. Ou seja, são os naturais. Quem são os naturais mesmo? 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, não é isso? Ok? Então o número de bactérias é sempre um número natural. O número de gente é sempre pessoas, um número natural, né? O número de indivíduos em geral, seja ele qual que seja, é um número natural. Não faz sentido considerar números inteiros, números negativos,
nem números racionais, que são as frações, os números decimais, muito menos os irracionais. Ok? Show! Então, ó, se você olhar aqui no gráfico do lado, você vê os pontos. No tempo zero, no intervalo zero, você tem 0 bactérias. Ok? Desculpa, no intervalo zero, você tem o inicial. Lá vai eu. Que é justamente 14 bactérias. Não é isso? Passou o primeiro intervalo, passou 20 minutos, você teve um aumentozinho aqui de bactérias. Passou dois intervalos, você está em 36 minutos, você tem aqui, e ela vai subindo conforme uma exponencial. Mas, professor, por que só tem os pontos e não tem uma linha, né, do gráfico dessa função? Porque são uma variável discreta. Ela só assume valores naturais, os números de bactérias. E aí não faz sentido você tracejar uma linha como se aqui entre 1, que é 1, e 2, você tivesse um intervalo de 18 minutos com quantidade de bactérias. Entre 1 e 2 não houve reprodução. Então não faz sentido você ter números. Quando você traça o gráfico todo, está me dizendo que a cada ponto aqui, ó, nesses intervalos, você tem um correspondente aqui. Mas só assume valores naturais, não faz sentido considerar, certo? Por isso que a gente chama de variável discreta. Variável discreta, você sempre vai ter os pontos, mas você não vai ter o gráfico de uma linha contínua, porque nesses intervalos aqui, entre os números, você não existe dado para ser colocado, certo? Mas que função é essa, então, que tem esses pontos no gráfico? É o que a gente vai descobrir. Esse problema pode ser modelado por uma função do tipo, ó, y é igual a um número vezes a elevado a x mais outro número c, certo? E a gente vai ter que decidir quem é a, quem é b e quem é c. Veja uma coisa, ó, o a, ele sai da noção que o problema não diz que as bactérias se duplicam. Se duplicam, vai ser 2. Que eu vou ficar com 2 elevado ao número de intervalos, porque elas estão se duplicando. A gente já estudou isso. O C, acontece o seguinte, pessoal, ó. O C, ele fala aqui que são 14 bactérias, mas 2 não se reproduzem. Então, no final de cada intervalo de tempo, você vai ter essas 2 bactérias, elas não vão se reproduzir. Então, essas 2 bactérias não entram aqui, ó, no cálculo da reprodução, da duplicação. Elas sempre estão presentes, mas elas não se reproduzem. Então, ela vai ser esse número C aqui, que vai estar somando. Elas vão estar sempre presentes sem se duplicar. Ela não pode, essas 2 bactérias não entram nessa conta aqui de duplicação. Ela sempre vai estar aqui no cantinho dela somando. E o B? O B é sempre nosso valor inicial. Nosso valor inicial é 14, certo? Mas, professor, o B é nosso valor inicial, então seria 14? Não, porque 2 delas a gente já considerou como o C, porque elas não se reproduzem. Nosso B é o valor inicial das bactérias que se reproduzem. Se 2 não se reproduzem, eu tenho 14. Sobra quantos que se reproduzem? 12, né? É só você ver o seguinte. Quando x for 0, ó, o y tem que dar 14. Então vamos lá, vou calcular aqui f de 0. Fica b vezes a elevado a 0 mais c. A elevado a 0 é igual a 1. Então b mais c tem que ser igual a 14. O c são as 2 que não se reproduzem, então b tem que ser quanta? 12 bactérias, certo? Então a função nossa que representa esse problema vai ser 14 vezes 2 elevado a x mais as 2 bactérias que não se reproduzem. Essa é a função que representa o nosso problema, certo? Y
ou f de x, é igual a 14 vezes 2 elevado a x mais 2. E é uma variável discreta, já que ela só assume valores naturais. E aí por isso eu não posso tracejar o gráfico, eu tenho só os pontos colocados. Por outro lado, você tem situações onde você tem variável contínua. Variável contínua são aquelas que podem assumir valores reais, não só naturais, qualquer número real. E aí note que o gráfico já é uma linha contínua, certo? Então, que exemplo? Vamos representar a área coberta por uma população de águas que começa ocupando 12 metros quadrados e triplica esse espaço a cada 18 dias, ok? A medida da área varia em função do tempo decorrido durante 6 meses. Então agora, novamente, vamos definir nossas variáveis. O x é a variável independente, então é o tempo em dias, certo? Nesse caso não estou considerando intervalo, estou considerando o tempo. E o y é a área que as águas cobrem, então a área coberta, ok? Então quem vai ser nosso domínio? Nosso domínio da função, se eu estou considerando o tempo em dias, eu estou considerando um intervalo de 6 meses. 6 meses tem quantos dias? 6 meses tem 180 dias, porque é 6 vezes 3, cada mês tem 30 dias. Então, nosso domínio vai de 1, 2, 3 e por aí vai até 180. E o nosso contradomínio? Ao contrário do exemplo anterior, uma área pode assumir qualquer número real, não só números naturais. Você pode ter uma área de 12,57, né? Você pode ter uma área de π metros, e π é um número irracional. Então, qualquer número uma área pode assumir qualquer número. Então, nesse caso, são todos os reais, mas não são todos, porque a área nunca vai ser zero, né? Já que teoricamente até ela pode ser zero, né? No momento que as águas ainda não cobriram nada, ela pode até ser zero. Porque um ponto não tem área. Mas ela nunca pode ser o quê? Negativa. Então estou considerando só os reais positivos, certo? A área sempre vai ser o número real positivo. E a gente vai representar essa função também por uma função do tipo b vezes a elevado a x mais c. Ok? Note que nesse caso aqui eu consigo dizer para você que c é zero. Por que C é zero? Porque não existe nada aí dizendo que as águas não se reproduzem ou que sempre tem um valor fixo, um valor constante. Não. Ele diz que a área coberta por população de águas começa ocupando 12 metros e triplica a cada 18 dias. Então começa com 12, né? E esse valor vai triplicando. Não existe nada aí a respeito de essas águas não se produzem, essas águas sempre ficam numa área constante. Então C é zero. O A gente tira do fato que essas águas se triplicam. Se triplicam, eu estou multiplicando por 3. Então nosso A é 3. E nosso B, que é sempre o valor inicial, que eles dizem que ela começa ocupando 12 metros, então B é 12. Lá o B não foi o valor inicial, que é 14, porque duas das bactérias já tinham ido no C. Aqui não tem nada a respeito, o C é 0, então o B tem que ser o valor inicial todo, que é 12 metros. Ok? Então o que vai ser nossa função? Nossa função vai ser f de x igual a 12 vezes 3. C é 0, então não vai ter nada somando. Agora eu vou ter elevado a x, né? Nesse caso, veja pessoal, as águas elas não triplicam a cada dia, elas triplicam a cada 18 dias,
certo? Então eu não posso botar x aqui, só x, porque se eu botar só x no expoente, eu estou dizendo que x igual a 1, eu vou ficar com 12 vezes 3 elevado a 1. Eu estou dizendo que com um dia as águas se triplicam. E não é verdade, é a cada 18. Então, eu vou ter que colocar aqui em cima x dividido por 18. Porque aí, na hora que eu colocar o número de dias, eu vou estar dividindo por 18, eu vou saber o número de intervalos de 18 dias. Como assim, professor? Por exemplo, se eu colocar 36, f de 36, certo? 12 vezes 3 elevado a 36 dividido por 18. 12 vezes 3 elevado a 2. 18 dá 2. Então, o que eu estou dizendo para você, ó, passou-se 2 intervalos de 18 dias. O primeiro triplicou, o segundo triplicou de novo. Por isso que tem 3 elevado a 2. Então, esse 18, que é o número de dias que ela triplica, teve que aparecer dividindo. Porque se o 18 não aparecesse, eu ficaria com 3 elevado a 36. Então, eu estava dizendo a vocês que com 36 dias, essas águas teriam se triplicado 36 vezes. E não é verdade. Porque elas só se triplicam a cada 18. Então, esse 18 teve que aparecer aí dividindo. Então, a nossa função que representa o problema é essa daqui. Ok? Show? E aí, nesse caso, a gente tem o caso de uma variável contínua, já que a área das águas pode ocupar qualquer número real. E aí sim, ó, eu posso trazer já uma linha contínua. Qualquer que seja o valor de x, o número de dias aqui, eu vou ter uma área. Independente se é um número inteiro, um número natural, vai ter uma área ali dada. Ok? Bom, mas qual é a influência de ter o b multiplicando 1 elevado a x e o c quando a gente fala de função exponencial? Ok? A gente vai estudar isso agora, essas influências sobre o gráfico da função. Vai começar com a função a elevado a x e vai mudando. Aí eu coloquei aqui no GeoGebra a função, ó, tá vendo ela aqui? A elevado a x, que é a nossa função exponencial, certo? Para que a gente consiga estudar o comportamento dela. O que acontece? Eu botei o a para variar de números entre menos 2 e 10. Então, ó, note que quando o a vai chegar perto de... ela começa entre 0 e 1, ela começa a decrescer. Vamos com calma. Ó, a igual a 0,107. Ela está decrescente. A passou de 1, ela já se tornou uma função crescente. E aí, à medida que você vai aumentando ela vai crescendo mais rápido. Tá vendo que ela vai se encostando no eixo Y, ela vai subindo mais rápido. Voltei com A, ela vai decrescer, vai crescer menos rápido. Para diminuir de 1, entre 0 e 1, 0,793, ela ficou uma função decrescente. Eu estou aumentando o x e ela está diminuindo. Agora, note quando o valor de A fica negativo. Some. Porque que a gente viu que na definição de função exponencial, o A não pode ser negativo. Então, ainda que a gente já discutiu como é que ela pode ser, certo? Eu vou só alterar o valor de A para não ficar negativo, que eu queria só mostrar isso para vocês. Mas eu vou botar 0,01. Certo? Não botar 0 porque também não pode ser 0. E aí a gente vê... porque não, como ela não existe no negativo, não faz sentido considerar o negativo. Certo? Então, A maior que 1 crescente, A entre 0 e 1 decrescente. Está crescente, ela vai decrescer agora. Decresceu. Show? Vamos então avaliar como é que acontece somando ou multiplicando esses números, o B e o C lá. Certo?
Aí agora, pessoal, eu coloquei um C aqui, ó. Tá vendo ele aqui na função de baixo? F de x igual a elevado a x mais c. Fixei o A. O A aqui eu dei uma pausa, ó. Tá em 7,652. Certo? E aí eu quero ver como é que funciona esse C. Aí botei o C para variar de menos 5 a 5. Olha o que acontece com o gráfico, ó. Lembram que na função exponencial, sem a soma desse C, o gráfico corta o eixo y no 1, né? Só que agora eu estou somando C. Então, quando A elevado a x for 1, ainda vou estar somando mais o C. Então, ele não vai cortar mais o eixo y no 1. Vai cortar no 1 mais C. Então, ó, pausei. X igual a... Vou até aproximar. C é igual a 3,22. Certo? Então, ó, eu fiquei com essa função aqui de baixo. 7,652 elevado a x mais 3,22. Quando x for 0, 7,652 elevado a 0 dá 1. 1 mais 3,22, 4,22. Então, minha função agora corta o eixo y no 4,22. Olha para aí. Tá vendo? Tá cortando aqui no 4,22. Então, o C faz essa função. O C, ele altera onde o meu gráfico corta o eixo y. Porque agora eu vou ter a soma do 1 mais esse valor de C. É por isso que o meu gráfico fica, ó. Tá vendo essa bolinha aqui? Tá subindo e tá descendo. Porque eu tô alterando o ponto onde ele corta o eixo y. Tá vendo? Então esse é o efeito do C. Eu vou dar uma pausa no C e vou adicionar um B, multiplicando o A. E agora eu vou botar esse B para variar. Note que o B também influencia, certo? Aonde você está cortando o eixo y, que na hora que o x é igual a 0, você vai ter A elevado a 0, 1, B vezes 0, B vezes 1, B mais C. Então ele agora vai cortar em B mais C. C está constante, o A também. Então o B influencia, só que ele influencia outra coisa também, ó. Se ele é positivo, eu estou multiplicando minha função por um número positivo, então a minha função vai crescer mais rápido, ó, tá vendo? Mas, se ele é negativo, eu vou fazer minha função decrescer. Minha função agora vai assumir valores negativos. Por isso que quando o B se torna negativo, ele vai para a parte de baixo. O gráfico desce. O A elevado a x é sempre um valor positivo. Aí você soma por B, que pode ser um número negativo. Se você multiplica por B, que é um número negativo, esse número passa a ser negativo. Menos com mais, menos. E aí ele passa a ir para a parte de baixo do y. Lembra que eu falei que a função exponencial nunca corta o eixo 0 e vai para a parte do y? É verdade. Só que agora eu estou multiplicando por um número negativo. Então ela vai acabar ficando negativa. E na hora que o B é negativo, ela vai para a parte dos negativos. Foi para a parte dos negativos. Então meio que a gente estudou a interferência desses três valores na função exponencial, certo? Então o que foi que aconteceu, ó? Se eu considerar essa função aqui, na hora que x igual a 0, eu vou ficar com f de 0 igual a b vezes a elevado a 0 mais c. E a elevado a 0 é 1, então b mais c. Então, minha função agora corta o eixo y nesse valor aqui, ó. Não só nenhum, porque antes era nenhum quando era aqui, que eu só teria 1, mas agora eu tenho um b e o c, né? Função corta o eixo y em b mais c, ok?
Além disso, se b é maior que zero, o que é que ele faz? Ele faz minha função crescer mais rápido. Estou multiplicando por um valor positivo. Mas se b é menor que zero, nesse caso não faz sentido considerar b igual a zero, porque eu estou multiplicando por zero, ficaria uma função constante. Se b é menor que zero, a função passa a decrescer. Ela pode deixar de ser crescente, passa a ser decrescente. Ok? E ela vai decrescer mais rápido conforme maior o valor de b. Vamos analisar essa questão aqui, ó, rapidinho. Construir o gráfico dessa função. Eu peguei aqui a função 2 elevado a x, já fiz o gráfico que a gente viu na sala, ó, é esse daqui em verde, certo? Qual é o efeito de ter multiplicado por menos 3 e somado 4? Primeiro, a função 2 elevado a x, a imagem são os reais positivos sem o zero. Mas você foi e multiplicou por b, que é o número negativo. Então a função passa a ser negativa. Porque isso daqui é sempre positivo. Mas você multiplicou por um número negativo, ela acabou ficando negativa. Certo? E aí ela vai decrescer mais rápido, como a gente viu. Ok? Então, ó, ela vinha aqui próxima ao zero, só que agora você está multiplicando por 3 e somando 4. Então ela vai ficar aqui, em vez de tangenciar o zero, ela vai tangenciar aqui, ó, o 4. Porque você está somando esse 4. Então na hora que isso daqui tende a zero, somei 4, isso vai tender a 4. Só que com valores menores que 4. Porque isso daqui dá negativo. Certo? Então, ó, ela vem tangenciando a zero valores maiores que zero. Agora ela vem tangenciando 4 com valores menores que 4. Já que você está pegando, somando 4, isso daqui dá negativo. Você fica 4 menos um número próximo de zero. Então dá próximo de 4, mas menor que 4. Ela corta o eixo y no 1 igual a outra pelo seguinte, ó. Coloquei onde? Aqui, ó. Quando você substitui x por zero, fica 2 elevado a zero, 1. Menos 3 vezes 1, menos 3 mais 4, acaba que dá 1 também. Então ela acaba coincidindo aqui. Note que ela corta o eixo y, certo? Porque eu estou somando 4. Então na hora que isso daqui dá menos 4 mais 4, 0. E depois ela vai, em vez dela crescer para cá, igual a 2 elevado a x, ela vai decrescer, porque está multiplicando por menos 3, um número negativo. Então ela passa a ficar negativa. Então eu coloquei aqui, quando x cresce muito, a função decresce. Então x cresce, ela decresce para menos infinito. Por quê? Por causa do negativo. Se fosse 3 positivo, não fosse negativo, não teria isso. Ok? Quando x decresce muito, essa função aqui, 2 elevado a x, se aproxima de zero. Mas nunca é zero. Já essa função aqui se aproxima de 4, que foi aquilo que a gente discutiu. Está aqui se aproximando de 4. Certo? Eu sei que pode parecer um pouco confuso entender agora, mas tenham calma e tente entender como é que o efeito dessas constantes. Essa função é decrescente. Ela era crescente se aqui fosse positivo, mas eu multipliquei por um número negativo, ela ficou decrescente. Ok? Exercício. Eu quero que, com base nesse gráfico aqui, vocês me indicam quem é a função f de x, b vezes a elevado a x mais c, certo? E fazer a terceira questão da lista. Ok? Para a nossa próxima aula. Valeu!